está muito baixo. E eu não sei por quê, mas agora não dá mais tempo de consertar. Então, quem vai falar hoje para a gente é a professora Maria do Carmo Barco de Melo, que é a nossa convidada especial, ela é coordenadora do Grupo de Estudos de Simulação em Saúde, e nós estamos juntas desde 2015, nesse grupo de simulação em saúde, da Rede Universitária de Telemedicina, e ela, muito gentilmente, veio trazer a experiência dela, que é muito vasta. A gente estava relembrando aqui, isso vem desde 2010 que a gente está estudando, ela já estudava a simulação. Então, é um prazer ter a Maria do Carmo aqui com a gente, uma colega muito bacana, está fazendo um trabalho fantástico agora no centro de Covid, com um boletim matinal que ela manda para o grupo do nosso grupo, do Zap, né? É um boletim muito bacana, eu leio todos os dias, só que hoje eu não consegui abrir os links, não, mas eu leio todos os dias, é muito bom, tem muitas informações boas, consistentes, com base científica, muito bacana. Além de tudo, a Maria do Carmo é professora da Faculdade de Medicina, professora titular do Departamento de Pediatria, coordenadora do Laboratório de Simulação da Faculdade de Medicina, desde o início dele, eu não sei quanto tempo que tem, desde 2010, alguma coisa assim, né, Cacau? Ela é gastroenterologista pediátrica, é instrutora do curso de reanimação pediátrica da América Heart, do PAUS, e é uma professora muito atuante dentro da Faculdade de Medicina, em várias frentes de trabalho. E aqui com a gente está a Flávia, que é já a subcoordenadora da Maria do Carmo, do grupo da Maria do Carmo, do grupo SIG Simulação em Saúde, que está compondo com a gente essa mesa para receber todos os convidados. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje. Todo mundo, se quiser, pode ficar bem à vontade, com biquíni, roupa de praia mesmo, por causa do calor. Não tem problema, é só não abrir a tela, porque senão, né, nós estamos sendo gravados. Mas se quiser também, eu acho que não tem problema nenhum. Nós somos um país tropical, se a gente está protegido dentro de casa, né, não tem problema. Então, a Cacau vai falar sobre um tema muito interessante agora, nesse momento, que é a simulação em ensino remoto. Então, eu vou desligar o meu microfone, peço que vocês façam o mesmo. Vou pedir também, eventualmente eu vou desligar a minha tela aqui, para a Cacau ficar todinha com a tela para ela vai passar vídeo também. Então, ela tem 40, 45 minutos para fazer a aula dela, e depois o final a gente deixa para debates. Nós vamos ter mais gente entrando, vai ser muito bom. Já estou vendo muita gente entrando. Boa tarde a todos que estão entrando. Então, boa palestra da Cacau. Um abraço para todos. Quer falar, Flavinha? Som. Só agradecer mesmo, né, a disponibilidade da Cacau mais uma vez e assistir aí junto com vocês. Então, Cacau, todo você. Gente, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar para vocês sobre a simulação no ensino remoto. Eu gostaria de saber se todos estão vendo minha tela, se está tranquilo. A apresentação, a tela do PowerPoint. Sim? Ok. Ok, então vamos lá. Então, é muito importante que a gente pense na simulação como uma metodologia de apoio ao ensino, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, aqui eu estou mostrando um pouco da história da comunicação, de uma forma bastante breve, mas assim, a gente lembrando que os sinais de fumaça, há muito tempo, já eram utilizados pelos índios. Nós tivemos sinais de rádio, principalmente pelos navios. O pombo-correio, né, que no mundo inteiro foi utilizado em vários países, mas em especial aqui em Minas Gerais. Então, existem alguns relatos. E agora nós estamos na mídia, né, na época da internet, e muitas vezes a gente aprende, infelizmente, com as doenças. E a pandemia fez com que a gente ficasse cada vez mais antenado com a internet, com os meios de comunicação digital.
Então, agora nós temos que pensar na simulação na área de saúde em tempos de pandemia. Nós não sabemos qual será o nosso novo, né? Como será daqui para frente. A gente sabe que, infelizmente, outros vírus poderão surgir e nós temos que estar preparados. A experiência em relação à doença está sendo péssima, mas a gente tem conseguido superar com o apoio um do outro, com uma equipe interprofissional, multidisciplinar, as dificuldades do ensino remoto. Então, o que é o objetivo com essa minha apresentação? Eu quero que vocês estejam aptos a ter uma noção básica sobre o aprendizado, competências, feedback e debriefing em ambientes de simulação remota. Entender a importância da simulação para o ensino na área de saúde neste momento de pandemia. E como organizar um laboratório de simulação para o ensino remoto, presencial ou híbrido. Eu sei que algumas universidades algumas já começaram, outras estão começando a planejar o retorno presencial. Então, eu vou compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui na Faculdade de Medicina da UFMG. Bem, antes de qualquer fala, né, sobre o ensino, é importante que a gente pense o que nós buscamos, quais são as competências, quais são os objetivos e, além disso, qual é o perfil dos alunos. São alunos no último ano do curso de medicina, enfermagem, outras áreas? São alunos do primeiro ano? São comunidade em geral? Então, é importante que a gente conheça nossos alunos e tenha em mente o que a gente quer ensinar para eles. Então, 3 respostas precisam ser respondidas. Primeiro, qual a competência que nós desejamos construir? Como o caso simulado pode contribuir para essa competência? A gente sabe que ele, por si só, não ajuda. Nós temos que ter todo um ritual de preparo da aula, às vezes um pré-teste, distribuição de material didático, para depois fazer o caso simulado e depois a avaliação faz parte também do processo de aprendizagem. Uma outra pergunta, como essa competência é complementada por outras atividades? Então, por exemplo, eu tenho que ensinar tudo na simulação ou será que eu posso ensinar um pouco e depois esse aluno ter um ensino complementar de forma presencial ou em outro formato? Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Então, a simulação remota, ela pode envolver a pesquisa, a avaliação, ensino. Então, nós já temos algumas publicações falando de simulação remota e tenho certeza que outras surgirão. Eu esqueci de falar um pilar importante da universidade, que é a extensão. Então, eu já vi artigos de vídeos sobre suporte básico de vida para ensinar a comunidade em geral a fazer o suporte básico de vida. Então, esse é um papel de extensão da universidade. E que nós, que de alguma forma estivermos ligados à universidade, nós temos que investir nessa forma de aprendizado. Então, quando a gente fala em simulação remota, é importante que a gente saiba, né? O que nós queremos? É o cuidado do paciente? É o conhecimento técnico e não técnico? É o profissionalismo? Porque hoje no ensino remoto, nós temos que ficar muito atentos ao profissionalismo, porque nós não estamos ali do lado do nosso aluno. E como que a gente vai perceber se eles estão conseguindo exercer o profissionalismo de forma adequada? Então, nós temos que buscar algum conhecimento de como atuar para desenvolver o profissionalismo do aluno. As habilidades de comunicação, elas podem ser trabalhadas de forma remota, a gestão do conhecimento e também a gestão e organização de sistemas de saúde. Então, nós vamos ver mais adiante como que isso poderia acontecer. Então, quando a gente pensa em profissionalismo, a gente sabe que dar uma aula remota, o aluno ele pode desligar a câmera, ele pode desligar o som, e a gente acha que ele está prestando atenção na aula e não está. Então, como que a gente pode envolver esse aluno, motivar e buscar que ele seja um profissional ético, competente?
Então, primeira coisa, nós temos que estimular esse aluno a ter um compromisso com o aprendizado, com melhoria contínua e com esforço para a excelência. Nós temos que incentivar a empatia, não só pelo paciente, mas também pelo familiar do paciente e pelos colegas de trabalho. Lembrando que sempre é uma equipe de vários profissionais que podem estar envolvidos naquele caso, naquele nosso paciente. É importante que a gente busque que o aluno seja íntegro e honesto. E no ensino remoto, nós temos que buscar incentivar o aluno a entender essa importância. Respeito e confidencialidade também, a comunicação adequada, seja escrita ou oral. Nós temos sempre o aprendizado, ele é mais efetivo quando a gente busca uma reflexão do aluno sobre o que ele aprendeu, então nós temos que buscar uma capacidade de autorreflexão e também a lidar com comentários e críticas. A simulação, principalmente a realística, ela ensina muito a lidar com as emoções. Então, nós temos que buscar que nessas práticas simuladas, a gente também busque fazer com que o aluno trabalhe suas emoções, por exemplo, diante de um paciente grave, para que ele leve aquela carga de conhecimento para a vida futura, quando ele estiver diante de um caso muito grave e ele tem que se controlar para uma boa tomada de decisões. É importante no ensino remoto que a gente busque um trabalho em equipe, até mesmo pelos alunos. Se eu vou dar uma tarefa, o ideal é que eu busque uma tarefa que seja realizada em grupo e também para desenvolver essa capacidade de lidar com o outro, porque quando a gente vai fazer a simulação de um caso, principalmente um paciente grave, nós temos vários profissionais interagindo. E com esse isolamento social, as pessoas elas começam a virar uma tartaruga dentro do casco. Então, nós temos que fazer com que ela se exponha, ela consiga lidar com o outro. Então, esse trabalho em equipe ajuda muito, até do ponto de vista emocional, e lidar com as suas próprias emoções. A gestão do tempo é importante. Uma das perguntas, umas avaliações que nós fizemos aqui para os alunos na autoavaliação foi se ele estava conseguindo fazer a sua gestão do tempo. E a gente percebe que alguns alunos estão muito estressados e não conseguem estudar de forma efetiva, não conseguem acompanhar o ensino remoto. É importante que, neste momento em que o ensino remoto está sendo desenvolvido, que haja valorização da avaliação formativa. Então, eu estou abordando isso, por quê? Porque na hora de vocês prepararem o caso, vocês têm que ter essa visão. A gente não deve valorizar a avaliação somativa, que seria passar uma prova online e que o aluno tem tantos minutos para responder. Então, se for fazer isso, não coloque muitos pontos, distribua os pontos. Mas aqui na UFMG, nós temos valorizado a avaliação formativa. Então, nós temos que pensar que tanto o professor, quanto a turma em geral, quanto o estudante, eles têm que ter claro aonde que eles devem chegar. Então, os alunos, a turma, têm que compreender e introjetar os objetivos de aprendizagem. E o professor ele tem que saber colocar isso de forma clara naquele ensino que ele está programando. Agora, onde o aluno está, né? O professor ele tem que preparar as discussões, as tarefas e atividades que evidenciam a aprendizagem. Como chegar lá? O professor é importante que ele faça a devolutiva, algumas vezes coletiva, mas eu incentivo sempre a devolutiva individual. E a turma tem que pensar que cada estudante está numa fase especial de vida e que ele deve buscar ensinar e também aprender com o colega, fazendo um trabalho em equipe. Mas, ao mesmo tempo, cada estudante é responsável pelo seu próprio aprendizado. Muitas vezes, o professor não tem como checar, fulano entrou, assistiu minha aula, não sei. Então, o aluno ele tem que ser responsável pelo seu próprio aprendizado. A devolutiva, a forma mais simples, seria o feedback. Então, sempre a gente busca fazer aquele feedback em formato sanduíche, que a gente pode elogiar,
criticar, aí elogia. Critica um pouco e elogia, sempre de uma forma cortês e respeitosa, buscando não expor o aluno para os colegas. O feedback ele pode ser breve, por exemplo, 2 a 5 minutos. Por exemplo, nós podemos utilizar aquela técnica do professor minuto. O aluno teve uma dúvida ou ele colocou alguma coisa que não está muito adequada, vamos aproveitar aquilo ali para incentivar o aluno a refletir sobre o tema e buscar uma resposta, com apoio do professor, que tem papel de facilitador. O feedback formal pode durar de 5 a 15 minutos, por exemplo, uma apresentação do que o aluno fez, e pode ser buscado sob a forma de diálogo, ou pode ser um feedback longo, com 15 a 30 minutos, pode ser agendado no meio de uma experiência, uma atividade, ou após o término de todas as atividades propostas para aquele módulo ou para aquela disciplina. Ao mesmo tempo, nós temos que buscar sempre o debriefing, porque é a forma que leva o aluno a enxergar quem realmente ele é. Então, acho que todos já conhecem essa imagem do debriefing, uma pessoa que acha que é um gatinho, mas na verdade ele é um leão. Então, assim, o debriefing, ele pode ser presencial ou à distância, e presencial ele pode ser sucinto ou completo. Lembrando que nesse momento em que a gente está preservando o isolamento físico, né, ou isolamento social, e também o uso de máscaras, evitar muita conversa, porque já existem estudos comprovando que se você está num grupo de pessoas, se você fala, o risco de, mesmo usando máscara, de transmitir o vírus, existe. Então, assim, nós devemos manter a distância, usar máscara. Então, de repente, nós podemos marcar uma atividade, seja uma simulação in situ ou no laboratório, com um grupo de alunos, e a gente faz um debriefing sucinto, para que o aluno, por exemplo, naquele período que foi agendado, que ele veja mais casos, e depois o professor, o facilitador, o monitor daquela disciplina, pode selecionar os pedaços, né, os trechos mais importantes do vídeo e fazer uma discussão online daquele caso. Seria uma segunda oportunidade. Então, essa já é uma forma que a gente vai misturar, né? Uma forma em que a gente vai fazer uma simulação híbrida, que seria uma simulação presencial depois com um complemento à distância, remoto. Ou a gente pode fazer uma simulação completamente à distância. A simulação in situ, ele pode ser feito à distância, um grupo de alunos pode estar no hospital, ou então o professor, ou algum residente fazendo a simulação, e o aluno, ele pode interagir com essa pessoa. Nós vamos ver um artigo que o técnico fica no laboratório de simulação, né? Mas aí, por exemplo, em ambiente hospitalar, teria que ter um médico, um enfermeiro, outro profissional da área de saúde, e os outros alunos assistindo via plataforma de ensino. Então, a simulação in situ ela é importante, porque na hora que a simulação está acontecendo, a gente pode perceber os erros no processo de trabalho. Então, por exemplo, se alguém precisa de uma adenosina, aí pede para a farmácia, vai demorar, o paciente precisa daquela adenosina com urgência. Então, a gente identificou que está tendo um problema aí, né, na farmácia. Tá? É importante, por exemplo, precisa do carrinho de reanimação. O carrinho de reanimação está escondido, ninguém sabe onde pôs. Então, essa é uma forma da gente identificar os erros no processo de trabalho e corrigir. É importante porque ela estabelece uma comunicação efetiva da equipe assistencial. Então, se tem um médico, um enfermeiro fazendo essa simulação, os dois estão sendo capacitados em conjunto. São os profissionais daquele plantão, daquele dia, daquele horário. E, ao mesmo tempo, vai aprimorar as habilidades técnicas. Então, a simulação in situ ela é muito importante. Como eu disse, uma boa parte dos alunos podem acompanhar à distância. É importante que haja filmagem, porque depois os trechos podem ser selecionados. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente mostra, né, que foi um debriefing de uma simulação in situ, em que isso aí foi durante o meu pós-doutorado,
em que as pessoas elas fizeram atividade, foi o Código Azul, no hospital tinha o Código Azul, a equipe é toda chamada, chega lá, tem um manequim, e eles têm que agir como se fosse um paciente. E a equipe, como é uma equipe que não pode ficar muito tempo na simulação, em geral eles gastam 20 a 30 minutos no máximo. E depois existe um recorte dessa filmagem, e então é colocado o que é que precisa melhorar naquela equipe. Então, por exemplo, essa equipe aqui, ela estava gastando muito tempo nas interrupções das compressões durante a desfibrilação. Então, nós temos que trabalhar melhor com essa equipe. Esse artigo do Peter Dickman, ele fala sobre o uso da simulação para melhorar, né, as atividades durante a pandemia da Covid, os atendimentos, né? E aí ele coloca, principalmente em relação à capacitação de recursos humanos e também organização do hospital, tanto para o atendimento do paciente com Covid, seleção de pacientes que não são Covid, intubação, a gente sabe que a intubação é um momento de risco, é um momento que existe muita possibilidade de propagação de aerosol. Então, com isso, as pessoas elas têm que estar devidamente equipadas e que todo o ambiente ele tem que estar preparado. Então, a equipe precisa trabalhar de uma forma efetiva, lembrando que você está se protegendo e, ao mesmo tempo, protegendo o outro. E cada um tem que ter essa visão individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Tudo isso é importante para que, na hora que aquela equipe precise, tenha uma melhor tomada de decisão. Que os processos de trabalho melhorem. Olha, fez uma simulação, chegou um paciente com Covid e houve um problema, porque houve esse paciente está passando por uma ala que não tem pacientes imunodeprimidos e esse paciente está passando por essa ala. Então, é importante que a gente entenda tanto as condições de engenharia, ambientais, de gestão dos processos de trabalho, para que a gente tenha, né, a possibilidade de dar uma boa assistência, não só ao paciente com Covid, mas aqueles pacientes não Covid. Então, com isso, se a gente simula antes, reduz os erros e perdas cognitivas na atuação. Isso é importantíssimo para os profissionais da saúde. A gente sabe, né, a Brasco fez até uma homenagem ao número de vidas perdidas. Até início de junho, 190 enfermeiros no Brasil haviam morrido. Eu não tenho essa casuística atual. E, se não me engano, 136 médicos. Então, assim, nós sabemos vestir adequadamente a EPI, sabemos tirar, porque é o momento em que existe maior chance de infecção, de transmissão do vírus. Então, quando a gente vai fazer uma simulação em ambiente, né, para a capacitação de recursos humanos e para a organização do ambiente de atendimento, nós temos que planejar essa atividade previamente com cautela. Temos que ter objetivos de aprendizado bem detalhados. Existiram alguns erros nessa simulação que a gente percebeu que existe a necessidade de mudanças. A partir daí, esses erros levaram a uma reflexão daquele profissional que cometeu esse erro, vamos chamar de erro, né? E a partir daí surgiram boas ideias para solucionar o problema. E a partir de agora, o que nós podemos fazer? Qual será a logística? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Esse outro artigo foi muito importante, que foi da Universidade de Lublin, na Polônia, em que foram realizadas aulas de geriatria à distância, eram alunos de medicina do 4º ano, e uma parte da aula era com casos simulados. Então, era o paciente simulado eletrônico, que na verdade é o paciente robotizado, e aparecia nas telas os pedidos de exame, testes de imagem, que a gente sabe que isso é possível. Então, esses alunos foram divididos em pequenos grupos, e à distância foi realizado os casos simulados. Quem ficava na sala, no laboratório de simulação? O técnico de simulação. Em casa, ficavam os estudantes e o professor, que atuaria como facilitador.
A webconferência, eles usaram a plataforma Zoom com imagem, som e chat. Os cenários tinham 10 minutos e depois ocorria o debriefing. Então, isso fica como uma ideia para vocês, né? Vocês têm um técnico bom, vocês podem pegar esse técnico, colocar no laboratório e o restante das pessoas, dos participantes, ficam à distância. Esse outro artigo, os autores, eles estudaram um pouco o que eles poderiam fazer com residentes de cirurgia, em especial de cirurgia, durante a pandemia. O que aconteceu? Eles, durante a residência, eles têm que adquirir algumas habilidades e competências e que não estava sendo possível trabalhar nisso por causa da pandemia. Cirurgias eletivas foram suspensas. E os residentes estavam sem ter o que fazer, né? Então, o que eles bolaram? Né? Eles bolaram algumas questões online, práticas, sendo discutidas com os professores, teleconferências e clínicas de telemedicina. Eles usaram manequins, ou então vídeo, para vídeo debriefing, para fazer simulação de procedimentos, e também o uso de vídeos de cirurgia. Então, eles buscaram aqueles vídeos de cirurgia que tinham armazenados e fizeram um vídeo debriefing com essas técnicas cirúrgicas. Esse estudo utilizou várias plataformas, Webex, Skype, Zoom. Então, nós temos que lembrar que as tecnologias, elas auxiliaram e vão auxiliar, e a gente tem feito isso aqui no Hospital das Clínicas, com os residentes, a gente tem discutido o caso, né, online, para manutenção de várias etapas do aprendizado, para que não haja um prejuízo muito grande. E na prática, né, o que é possível? Então, aí nós temos uma cena, né, uma peça de Shakespeare, ser ou não ser, né? Eis a questão. Então, na prática, o que nós podemos fazer? Então, a UFMG, ela adotou a prática de ensino remoto emergencial, a Faculdade de Medicina atuou dessa forma e vem atuando, e para tal, o que a gente tem feito? Principalmente nas disciplinas da urgência, a professora Flávia, ela trabalha com 2 disciplinas da urgência, eu trabalho com os alunos do último ano, o módulo pediatria. Então, o que a gente fez? A gente deu um roteiro para estudo, disponibilizou videoaulas sobre o tema, textos, artigos, protocolos, e aí eu elaborei em Word um estudo dirigido baseado em casos simulados. E depois a gente agendava um momento síncrono com discussão dos casos simulados e quiz interativo. Para tal, em algumas aulas, né, e algumas aulas síncronas, eu utilizei fotografia dos manequins, pequenos vídeos, a fotografia ou vídeo da tela do monitor multiparamétrico, e depois a gente pode até utilizar outros vídeos, ou mesmo essa videoaula, para fazer um vídeo debriefing, ou mesmo a aula síncrona. Então, é importante que a gente tenha armazenado tudo isso para que depois a gente possa utilizar de alguma forma. Agora nós estamos começando o ensino presencial, os alunos já voltaram, os alunos do 12º período, das disciplinas de urgência, internato rural, e também do internato de pediatria, clínica, ginecologia e cirurgia. Então, o ensino presencial voltou. E nós estamos, então, fazendo transmissão, existem alguns professores, alguns alunos ficam em casa, um pouco fica no local, no hospital, e discute caso via plataforma de ensino. E os casos simulados, nós vamos começar a fazer amanhã no laboratório de simulação, e o objetivo é que parte dos alunos fiquem no laboratório de simulação, em algumas disciplinas, e parte fiquem à distância. Nosso laboratório ele é novo, a área física ficou pronta durante essa pandemia, a área física é grande, mas depois eu vou até mostrar uma foto, né? Quando a gente respeita o distanciamento necessário, a gente diminui cerca de 2/3 da capacidade de cada sala, para a gente manter essa separação, esse distanciamento físico necessário. Então, isso acho que todo mundo que trabalha com simulação sabe, né? Então, menor retenção é ler, estudar, ver, assistir um filme. A partir do momento que você participa de uma discussão e fala sobre o assunto,
a retenção é maior. Então, é importante que nessas plataformas de ensino, a gente estimule os alunos a falar, até mesmo para vigiar, né, e ter esse controle de que eles realmente estão participando. E é muito importante que a gente estimule o aluno a fazer o que a gente está propondo e também simule. Então, por isso, por exemplo, a gente sabe que com a COVID, muitos pacientes com outras doenças, eles não têm ido ao ambulatório. Então, como que os alunos vão adquirir experiência numa hipertensão arterial? Então, é importante que hajam casos simulados para que eles adquiram essa experiência, né? Então, eu vou pedir o Kaiser agora para compartilhar o vídeo 1. Nós temos 3 exemplos, serão 3 vídeos sequenciais. O primeiro vídeo, os 2 primeiros vídeos foram feitos no laboratório de simulação de uma faculdade aqui de Minas, para um evento que aconteceu na semana passada. Então, o Kaiser vai... Então, nós vamos começar pelo cenário, mas antes disso, é importante a gente falar que esse cenário é um cenário de um laboratório de simulação e que nós temos aqui um manequim, temos cardiovessor, circulador, carrinho de parada, temos unidade ventilatória com reservatório e máscara, temos todo o material de intubação, medicamentos, e o que vocês temos catéter nasal, máscara, com reservatório e qualquer material que vocês estão presentes na cena precisarem não estiver aqui, vocês podem falar. Mas lembrar que este é um paciente real. Então, nós estamos começando uma atividade real, é um paciente real. Então, nós vamos agora apresentar o líder, que é o Danilo, e o Danilo, então, ele vai disseminar as funções, para que a gente comece essa atividade. Pode passar o segundo vídeo, Kaiser. Então, esse vídeo, esse primeiro, ele fala sobre a questão da gente falar antes qual que é o pré-cenário, antes de falar mesmo o cenário, e uma parte dos alunos podem estar presencial e outra à distância. Aí pode passar, Kaiser? Vamos encerrar o caso, e agora nós vamos partir para a fase mais importante da simulação, que é o debriefing. Então, o que é dito é que não existe simulação se não houver debriefing. Então, inicialmente, eu gostaria que todos fizessem, né? Dessem uma salva de palmas para os colegas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado. E aí, vamos ver. Primeiro, né? Foi um caso, né? Que eu gostaria que vocês descrevessem. Danilo, você que foi líder, conta para mim o que era o caso e o que você fez de bom para esse paciente. Bom, inicialmente é um paciente de 10 meses que chegou já com uma parada cardiorrespiratória. Nós nos mobilizamos, uma equipe bem definida, tivemos uma comunicação, conseguimos manter uma comunicação em alça fechada, né, com uma resposta eficiente. Tivemos um desempenho no final. Bem, então, gente, esse aí é um exemplo, né, de como a gente poderia fazer uma simulação com parte dos alunos à distância. Quem está presente faria o debriefing e depois a gente pode perguntar, tanto nas 3 fases do debriefing, para os demais participantes, tá? O outro filme, Kaiser. O vídeo 3. Esse vídeo 3, ele aborda a questão da habilidade de comunicação. Eu tive a oportunidade de fazer com os alunos. E foi muito interessante, porque eu enviei o checklist para eles, eles preencheram, quem estava à distância, e a gente depois discutiu. E eu pedi para que, eu estava na minha casa e cada aluno na sua. E eu pedi para que cada aluno, um aluno representasse a enfermeira, o outro o médico e o outro a mãe. E aí eles introjetaram esses papéis à distância e nós fizemos o debriefing. Pode passar o vídeo, Kaiser.
tarde. Como que é seu nome? Patrícia, Você que é a mãe do Pedro? eu sou a mãe do Pedro, por que aconteceu alguma coisa com ele? Sim, eu sou a pediatra que está de plantão no CTI, aqui do hospital. Mas o que aconteceu? Alguma coisa com o Pedro? Ele sofreu um acidente. Meu Deus. Ele anda de bicicleta toda tarde, não é isso? Ele tem bicicleta, mas ele anda, ele sabe direitinho, ele usa tudo direitinho. Pois é, mas aconteceu um acidente. Um ônibus bateu na bicicleta dele, ele caiu e bateu a cabeça no chão. A cabeça? Sim. Mas ele está sendo muito bem olhado. Nesse momento, o neurologista já está avaliando o seu filho. O neurologista está avaliando meu filho. Então, ele está morrendo. Ele não está morrendo. Ele tem uma suspeita de que está com traumatismo crânioencefálico. Fica tranquila. Então, gente, Kaiser, volta para a minha tela. Então, gente, esse aí é de habilidades de comunicação, um trecho, né? Isso foi alguns anos atrás, eu e a Mona estávamos novinhas, acho que tem uns 5, 6 anos que a gente fez esse vídeo, e foi importante eu uso sempre para os alunos para discutir habilidades de comunicação. Então, é importante, porque depois sempre eu coloco um PowerPoint falando, por exemplo, sobre técnicas, né, de habilidades de comunicação. Então, esse é um exemplo. E, como são muitos alunos, 3 fariam os papéis eles interpretariam, né, esses atores aí, que é o médico, a enfermeira e a mãe do paciente, e o restante preencheria a ficha do checklist. Então, é uma forma de colocar e discutiria na hora do debriefing, do vídeo debriefing. E discutiria essa questão e depois eu finalizo com uma pequena apresentação em PowerPoint. Bem, então vamos passar para a última parte, que é a área física e a utilização para o ensino presencial, remoto ou híbrido, porque nós podemos ter esse ensino híbrido simulado. Então, por exemplo, o MEC, ele soltou esse protocolo de biossegurança, ele é disponível para as instituições federais de ensino e logo que ele saiu, eu estava já buscando informações para saber como eu iria trabalhar no laboratório de simulação e muita coisa eu aprendi nesse protocolo. Ele está muito bom, tá? Recomendo. Aqui, a partir dele, a partir de uma comissão criada pela UFMG, foi criado um plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao ensino remoto. E aí vocês vão ver que tem uma parte aí na página 16 e 17 que tem a biossegurança, os alunos e os professores, eles têm que assinar um termo de ciência e responsabilidade, né? E foram produzidos materiais audiovisual sobre as medidas preventivas essenciais. Essa síntese, não ficou muito boa a imagem, mas na imagem original não está bom, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A necessidade de retorno presencial, a situação epidemiológica do local é favorável? Quais as considerações, né, quais os condicionantes que a gente vai adotar para o retorno às atividades presenciais? Então, a infraestrutura está adequada e assim por diante. Então, nós temos que ter tudo correto para a gente voltar, porque nós temos que nos preparar para esse novo normal. Então, o que puder fazer remotamente, agora que os professores já aprenderam a trabalhar, né, nas plataformas de ensino, vamos buscar um ensino remoto, tá? Então, para vocês terem uma noção, vou mostrar as alas do laboratório de simulação. Essa é uma sala de imagens, o 6º andar da faculdade, para quem conhece, uma ala que era do lado dos sets, virou uma simulação de imagens. Então, olha o número de pessoas que poderão ficar, calculando uma distância que foi aprovada por esse comitê da UFMG de 2 metros. Os espaços serão ventilados, janelas abertas, e existe também uma possibilidade de um filtro especial do ar-condicionado, mas tem que ter um parecer técnico. Mas aqui também, por exemplo, aqui cabiam antes 10 alunos. Cabem 3, porque eu falei que é cerca de 1/3, né? Então, é um problema muito grande. Essa é a outra ala do 6º e agora a ala do 3º. Esse auditório que cabiam 88 pessoas passou para cerca de 20
que cabiam cerca de, acho que 50 alunos, estão cabendo no máximo 15, 16. Então, assim, é um problema sério. Qual que é a proposta? Quando houver a necessidade de mais alunos, e eu sei que algumas faculdades aqui de Belo Horizonte têm feito isso, levar um manequim para uma sala de aula, que não está sendo utilizada agora, e aí a gente faria a atividade simulada numa sala maior, que propiciasse esse distanciamento. Tem uma questão a seguinte, na hora de fazer a simulação, a gente gasta um tempo, porque as pessoas estão próximas. Então, todos os cuidados, paramentação dos alunos, limpeza da sala, janelas, essa ala nova, as janelas são amplas, nós vamos deixar abertas, tudo isso precisa ser providenciado. E, então, assim, os encontros são rápidos. A partir do momento que acabou o caso, nós já deixamos as cadeiras em local físico, distante, e os alunos, então, eles assentam, né, com esse distanciamento de 2 metros para fazer as atividades. Então, existe um formulário que os professores eles encaminham para o e-mail do laboratório, a gente vê o que é possível, então tem todas as necessidades. Depois, nós temos aqui, né, o nome do cenário, todos os frames, o perfil do paciente. E aqui nós temos, no anterior, voltar aqui, então nós temos os pontos norteadores para o debriefing, então tomada de decisão, o que a gente quer, né? Quais são os simuladores, então existe tudo isso, tá? Preparado, e também o checklist do caso. Então, isso é importante tanto para o ensino remoto como presencial, ok? A partir daí, nós criamos protocolos para o nosso laboratório funcionar. Então, nós temos que ter normas, funcionamentos durante a pandemia, nós estamos expandindo o horário, sábado irá funcionar, para que a gente propicie um espaço com menos trânsito de pessoas. O distanciamento físico, que a UFMG preconiza, é 2 metros, o OMS fala em 1,5 metro, o horário é flexível, o agendamento avaliado pelo grupo de trabalho do laboratório de simulação, não sou eu, coordenadora, que decido, porque senão eu sou pediatra, eu vou querer só atividades de pediatria. Né? Então, eu estou brincando, mas é para a gente ter uma noção, que esse agendamento ele tem que ser compartilhado, principalmente se a demanda é grande. Preenchimento de formulários, evitar aglomeração, bebedouros têm que ficar sem ser instalados ou bloqueados, tem um termômetro, né, de testa, o jaleco, que na verdade a gente mede no pulso, né, jaleco de manga comprida, que a gente orienta o aluno a usar, máscara, face shields, óculos de proteção, ou face shields, né, que é o protetor facial, ou óculos de proteção. Orientar lava-mãos e álcool gel. Eu orientei os alunos a levar uma garrafinha de água, ir ao banheiro antes de sair de casa. E a limpeza, os alunos usaram manequins, tem que ter uma limpeza com álcool spray a 70% dos manequins e dos locais onde houve contato. Né? Dependendo se o aluno ficou muito tempo e do trânsito, o ideal é fazer uma limpeza dessa área. Então, todos esses protocolos ficaram prontos. Aqui nós temos na verdade, não era uma sala de simulação, era uma sala de debriefing, mais expandida, e vocês vão ver onde que eu coloquei as marcas em amarelo e as cadeiras, mantendo um distanciamento de 2 metros. As atividades simuladas, o ideal é que filme. Então, assim, por exemplo, teve professor que me mandou e-mail, a equipe de audiovisual da faculdade vai filmar? Não. Vocês vão pegar o quanto menor o trânsito de pessoas, melhor. Então, as pessoas estão sendo estimuladas a gravar pelo próprio smartphone, com um tripé, que pode ser esse aí, inclusive ele encaixa em suporte de soro, você pode ter uma tomada mais do alto, então é necessário agendar, planejar a simulação, enviar o plano de simulação previamente, lista de materiais, equipamentos, seguir as normas de biossegurança, a filmagem será caseira e alunos podem estar presencial e à distância. E, às vezes, a gente utiliza mais de um celular em diferentes posições. E, finalizando, né, eu devo citar o Paulo Freire, e é bom finalizar, senão a Mona Lisa vai puxar minha orelha.
em que ele fala que entender o estudante como sujeito autônomo e autor do seu processo educativo. Gostaria de comentar sobre um documento que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a questão da volta às aulas por crianças e adolescentes, mas que eu gostaria de transpor para o ensino do adulto também, que é a questão de que nós temos uma decisão difícil, voltar ou não voltar às aulas. A gente sabe que muitas crianças elas têm condição de ter internet, computador, mas principalmente escolas públicas, muitas crianças e adolescentes eles estão em casa, sujeitos à violência ou sujeitos a praticar violências. E então, assim, nós, sem alimento adequado, é um momento que às vezes eles têm uma interação saudável com os professores, com os colegas. Então, é uma situação muito difícil, mas uma colocação importante que tem nesse documento é sobre entender o estudante. Então, nós temos o retorno aqui de alguns alunos do internato do 9º período, que os alunos estão temerosos, que já mandaram mensagem, eu não quero voltar. Então, será que é possível para esse grupo de alunos, porque a gente tem que pensar que os imunodeprimidos, eles devem ficar em casa, como que a gente vai solucionar isso? E aquelas crianças e adolescentes e os nossos universitários que têm um problema e que tem tanto medo da Covid que não quer sair de casa. Então, é uma questão que nós temos que pensar. Então, nós temos que entender cada estudante, cada um é cada um. E ele será o autor do seu processo educativo. Então, como disse Paulo Freire. Gostaria de agradecer a todos, recomendar a todos que usem máscara. E aqui eles estão muito juntinhos, né? Vocês mantenham o distanciamento social, porque a gente não sabe o que é o nosso amanhã. Bem, Mona, deixa eu ver quantos minutos que eu gastei. E eu gostaria de abrir, né? Voltar a palavra para você. Eu gastei 40 minutos, 41, 42 minutos. Tá bom? E abra a palavra para a Mona e para os participantes, de acordo com o que a Mona quiser. Oi, gente. Cacá, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua presença e muito obrigada pela sua palestra, que foi muito clara e foi muito elucidativa nesses novos tempos. Agora as pessoas estão muito perdidas, as escolas estão se posicionando, as universidades, a UFMG em particular, mas são momentos muito difíceis. Como ensinar aquilo que ensinávamos antes sem perder a qualidade, né? E na simulação, em particular, porque é uma ferramenta de ensino agora cada vez mais utilizada, mas como usá-la diante desse momento de pandemia. Então, achei que foi muito importante você dar um toque em relação às questões relacionadas à simulação propriamente dita e aquilo que envolve a simulação, que são a logística da simulação em tempos de pandemia, porque não é fácil fazer isso. É um momento, tem que repensar, tem que ser criativo, sem colocar em risco as pessoas. A responsabilidade de uma escola, de uma instituição, é imensa diante desse momento. Então, acho que foi muito oportuno e muito pertinente a sua fala nesse momento. Eu vou abrir a fala para a Flávia, que é subcoordenadora também, e vou só lembrar aqui uma coisa que eu já escrevi, depois eu escrevo de novo, tá, gente? As videoconferências, essa não é uma videoconferência, é uma webconferência. As webconferências, elas são gravadas nesse endereço que eu coloquei aí. Eu vou colocar de novo. Então, isso é bom. Isso não é para ninguém deixar de vir, não é para vir. Depois rever tudo que a Cacau falou, de uma maneira mais tranquila, com um tempo maior para refletir. Um momento de reflexão. Então, eu coloquei e vou colocar de novo no final. E nós vamos abrir para perguntas, porque nós temos 15 pessoas na sala, dá para perguntar, a Cacau está respondendo. Tá, Flavinha? Pode falar. Cacau, parabenizar, né? Eu estou tendo muita oportunidade de aprender com você dentro da UFMG e agradecer demais aí, a sua aula foi muito, muito clara, né? E nós temos já a pergunta no bate-papo, Mona,
E a Mirna que está perguntando, ô Mirna, você quer abrir a câmera e perguntar? Você quer que eu faça a pergunta? A Mirna vai... Não sei se ela está com problema lá. Ela pediu para eu fazer. Então, ela quer saber se você poderia falar um pouco mais sobre a condução da simulação. Você conduz como de hábito e depois faz o debrief com quais estudantes? Os participantes, com os participantes mais os de casa? É isso que ela quer saber. Sim. Então, por exemplo, a gente pode fazer o debriefing. Eu posso, por exemplo, perguntar ao líder, o que você fez para esse paciente? Né? Aí ele vai falar, o que você fez de bom? Ele vai falar, eu fiz isso. E a gente pode perguntar até para os colegas presentes se eles perceberam que o líder fez alguma coisa a mais de bom, porque às vezes o líder ele é tímido, e nós podemos conversar com os participantes em casa. Vocês perceberam alguma coisa que vocês querem contribuir, que a equipe fez de bom e que não foi comentado? Ou então, o que poderia melhorar quando chega na fase analítica e mesmo na parte aplicativa, em que a gente, por exemplo, compartilha protocolos na tela e aí a gente pode estar assentados e compartilhar os protocolos para que a fase aplicativa seja desenvolvida. A Mirna agradeceu. Tem uma outra pergunta da Simone, que é o debriefing individualizado, qual plataforma que a UFMG está utilizando? Tá. Não, aí seria o feedback do aluno em relação à disciplina, deve ser. A gente tem usado o Teams, tá? Então, a UFMG, durante um ano, aí nós temos essa possibilidade, mas eu sei que tem alguns professores que até adquiriram licença de outras plataformas. Por exemplo, nós temos a plataforma Moodle também. Então, alguns poucos professores têm utilizado a plataforma Moodle, que, inclusive, ela possibilita até interação via vídeo. Mas a UFMG pediu para que a gente não utilizasse, porque é muito utilizada e poderia dar um congestionamento. Então, a gente tem utilizado. Mas eu, em algumas outras aulas e apresentação, eu tenho utilizado o Zoom, o Skype, o Google Meet, tá? Então, é possível utilizar várias plataformas. É só você ter um computador, uma câmera com som bons e colocar naquele ambiente, tá? A Flávia tem tido experiência também, né, Flávia, nas aulas online. Eu utilizo Microsoft Teams, né? O stream dele é muito bom para a gente poder postar vídeo, fazer gravações também. O Zoom, o Skype, como a Cacau falou, né? A gente, às vezes o próprio aluno pede alguma plataforma que às vezes está facilitando, mas o ensino remoto emergencial que, na maioria das vezes, a gente tem usado o Microsoft Teams. Pois é, nós temos também uma possibilidade que às vezes eu utilizo, e a Flávia me contou uma novidade hoje, que é o WhatsApp. Nós fizemos um projeto aqui com o professor Marcos Vinícius, da Clínica Médica, para telemonitoramento dos pacientes Covid. O projeto eu ajudei a elaborar, mas agora eu não sei como que os resultados, eu tenho que ir atrás dele. Mas, assim, o mais fácil é o WhatsApp. Então, a videochamada por WhatsApp, ela é fácil, tranquila. Eu achava que antes que poderia participar só 3 pessoas, mas a Flávia me disse que podem participar até 8. Então, por exemplo, quando é feedback individual, às vezes eu prefiro falar, vamos pelo WhatsApp, porque todos os alunos têm meu telefone aqui, apesar de serem 320 alunos por ano, eles têm meu telefone, e-mail, então a gente interage, às vezes, por WhatsApp. E a gente tem que sempre ter um plano B, tá? Porque já aconteceu, por exemplo, de estar dando aula e o aluno querer falar e ele não consegue. O que eu já fiz? Isso eu fiz também outro dia numa reunião institucional com a diretoria da faculdade. Eu precisava que uma funcionária falasse e ela não estava conseguindo nem falar nem ouvir. Então, eu liguei para ela via WhatsApp,
coloquei o som aberto e ela participou da reunião. Ela conseguia ver e falava via WhatsApp. Então, são coisas que a gente tem que improvisar. Igual, por exemplo, economia. Quantos restaurantes faliram? Mas algumas pessoas conseguiram superar com delivery. É lógico que a gente sabe que a situação é muito difícil, a situação econômica. Mas algum grupo de pessoas, é lógico que eu não posso falar de forma coletiva, que a gente tem que entender muito o outro, né? Mas algumas pessoas conseguiram contornar esses problemas. Mais alguma pergunta, Flávia? Você está sem som, Flávia? Tirei aqui. A Simone está perguntando como realizam a avaliação por telesimulação. A avaliação? Isso. Como realizam a avaliação por telesimulação? Sim, existe, por exemplo, existem alguns artigos sobre OSCE, ou OSCE, tem algumas pessoas que falam OSCE, em que existe a simulação virtual. E hoje eu estou até começando a desenvolver um trabalho que a gente vai usar a simulação virtual e que ela deve ser incentivada nesses tempos de pandemia. Então, eu tenho alguns artigos que falam sobre o OSCE com plataforma virtual. Agora, nós podemos fazer um OSCE com plataforma, com manequim usual e plataforma de comunicação? Podemos. Por exemplo, tem uma experiência que eu conheço bem da USP, em que um cirurgião, que ele é ligado ao grupo do ATLS, eles estavam desenvolvendo no início, né, a parte de ensino remoto do ATLS com um grupo de médicos do Amazonas, aqui no Brasil. E eles enviavam a cabeça de intubação, isso é antes de falar em pandemia, para os médicos, era um grupo de uma cidade, e eles, então, faziam um procedimento, eles ligavam a câmera, né, e faziam um procedimento de intubação e eles eram aprovados ou não se eles descrevessem a técnica corretamente e intubassem o manequim. O material era enviado por correio. Então, assim, existem formas? Existem, né? Pode, por exemplo, o professor ficar à distância e a gente marca, por exemplo, cada aluno ele vai para uma sala por tanto tempo. E aí o grupo de professores fica à distância e o aluno faz e ele vai embora, né? Então, pode ir no laboratório de simulação. Então, as ideias são muitas, né? E eu acho que nós temos que pensar nesse nosso novo normal de simulação. Quem quiser abrir a câmera, tá, gente? É até uma forma, uma estratégia que o professor tem de verificar se o participante realmente está participando. Às vezes, por exemplo, tem uma participante aí que fala, nossa, eu gosto muito da Mona Lisa, não posso faltar não, que ela vai puxar minha orelha. Aí ele liga aparece aqui, mas não aparece, né, Mona? Não pode acontecer isso? A Margarete até apareceu, olha lá. A Gisele, pois é bom compartilhar. Completamente paramentada. Parabéns, a Margarete apareceu bem. Então, é uma forma, a gente tem que estimular os alunos a aparecer virtualmente mesmo, para a gente até ter uma afinidade. Como diz um amigo meu, nós estamos em isolamento físico e não social. Então, se eu estivesse numa sala de aula, eu veria os alunos. Então, nesse ambiente simulado de ensino, ou de ensino à distância, nós temos que ver a carinha. Então, a Gisele apareceu, é importante que todos apareçam. Pelo chat aqui tem 55 pessoas participando. Aí a Mirna apareceu. Oi, Mirna. Abre o som, que você está sem som. Mirna. Não conseguiu. Pode ser um erro na hora que entrou, né? Pode ser isso. Então, é uma forma que a gente tem até de buscar uma interação maior. Então, eu falo com os alunos, gente, eu quero ver vocês, eu quero escutar vocês. Entrem antes, testem a imagem, testem o som. Não é isso, Flávia? A Flávia lá de São Paulo apareceu, isso aí.
Ô, Cacau, a Mirna tem uma pergunta. Você está com som agora, Mirna? Acho que ela só está ouvindo. Consegue falar, Mirna? Ela está ouvindo. Está ouvindo. Ela perguntou a experiência com plataformas com paciente simulado, tipo a plataforma Paciente 360. Existe, né? Mas eu não trabalhei, ainda não tive a oportunidade, tá? Mas eu conheço, é interessante, vale a pena. A gente tem recebido uns links, acho que vale a pena sim, né? E existem outros pacientes simulados virtuais, existem vários programas, né? Porque, na verdade, é um software que desenvolve. E eu estou até começando a trabalhar num projeto com uma doutoranda sobre isso, envolvendo essa questão do paciente virtual. Nós não estamos te escutando, viu, Mirna? Está sem som. E existem já publicações, tá? E é interessante que não tinha nada a ver com a pandemia e já existiam publicações sobre essa questão de paciente virtual, né, 360 graus e tudo mais. Ok. Mais alguma pergunta? No chat não tem pergunta, não. Pessoal, eu gostaria de saber, de falar duas coisas. Eu coloquei de novo o link para a aula gravada, que a aula está sendo gravada, né? Até que a gente se despeça aqui, ela está sendo gravada. E o final, depois vai ser colocado uma tela que o Kaiser vai colocar, mais no finalzinho, com a senha da sessão. Né? A senha da sessão é uma senha que você entra na rede universitária de telemedicina, que é a responsável por essa transmissão, e faz lá seu registro de presença. Isso valida você a receber o certificado do SENEX da Faculdade de Medicina da UFMG. E outra coisa importante, mais do que o certificado, é a questão da avaliação, o que vocês acharam dessa sessão, do tema, da qualidade, da qualidade da transmissão. Eu notei hoje que o áudio, e alguém também notou, eu acho que todos notaram que o áudio dos vídeos que foram passados, eles foram comprometidos com eco. Então, às vezes, isso dificulta o entendimento e é um ponto que a rede universitária de telemedicina já tinha me colocado, sabe? Sobre passar vídeos, porque às vezes fica comprometido. Não comprometeu, mas deu um ecozinho. Então, essas coisas, essa avaliação, e como é que vocês... Tudo, tem uma parte lá que vocês podem escrever. Adoramos a Cacau, foi muito bom, o SIG é demais, etc. Pode falar coisa que não é tão boa. Fala mal. Pode falar mal, falar bem, mas é importante para nós. Ele já pôs a tela aí, a senha da sessão, mas a gente pode ainda continuar falando se tiver alguma pergunta, viu, gente? Olha, a Itaiane está em Feira de Santana. E tem um tempo tentando assistir hoje, não desistir, deu certo. Isso mesmo, Itaiane. Eu vou te mandar o link. O link é o mesmo link que você entrou, mas como você é nova, eu vou te mandar o link da entrada, porque vai ser o mesmo. Quando chegar novembro, que a nossa querida e maravilhosa Tânia vai falar, a gente, ela é a próxima convidada e vai ser a penúltima, né, encontro deste ano, e eu mando para você. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo também. Eu gostei muito dessa palestra e da participação de todos. O Kaiser, que eu gostaria de agradecer o Kaiser, que é o técnico de TI, que está dando suporte para a gente. Sem ele, nada disso seria possível. Nunca a história dessa SIG, sem técnico não tem SIG. E isso é muito importante, a gente tem que lembrar, ele apareceu aí, olha lá que bacana, dessas pessoas que às vezes ficam atrás, mas elas não são invisíveis, a gente tem que vê-las e a gente tem que agradecer. Isso faz parte das boas práticas de
ser gentil, né, Kaiser? O link com o certificado, não, você vai entrar no... O link com o certificado é o seguinte, você vai entrar na RUT, na Rede Universitária de Telemedicina, registrar a sua presença, e aí depois você vai receber. Não são tão depois assim, não, porque eu tenho que encaminhar para o SENEX, a Faculdade de Medicina, e eles encaminham certificados via uma plataforma que chama Aroca. É um certificado de excelência da própria Faculdade de Medicina, todo bacanão. Tá certo? Então, vocês viram bem aí, né? A senha. A senha da sessão é 80, nossa, não estou vendo, não. 80, 630. É isso. Então, eu queria, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, agradecer a todos. Acho que eu não esqueci de ninguém. E espero encontrá-los no próximo encontro nosso, na primeira terça-feira do mês de novembro, se não me engano, dia 3 de novembro. É depois do feriado. Fiquem bem, usem máscara, cuidado com o distanciamento social, mas não distanciamento espiritual. O espiritual tem que estar mais junto, tá? Presencial tem que estar longe, mas a alma tem que estar junto. Ainda mais agora, senão a gente pira a cabeça. Né, Cacau? Você quer falar mais alguma coisa? Não, gostaria de agradecer a todos e a todas. Tem todos aí, eu só tenho todas. Todos e todos. Que ótimo. E falar que eu estou disponível, né, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Lembrei uma coisa, as referências bibliográficas, embora esteja gravado, se você puder mandar as referências, eu tentei aqui, mas eu não soube fazê-lo, não. Os artigos? Os artigos. Você manda e eu coloco aonde? Eu coloco no próximo encontro. Pode mandar no grupo do WhatsApp. Mas nem todo mundo é aqui do grupo, né, Cacau? Tá. Tem várias pessoas que estão entrando, não são do SIG, da videoconferência. Aí eu coloco no próximo, aí vocês vêm, porque senão vocês não vão ter. Então não vai poder faltar a próxima. Isso aqui meu som está muito ruim, viu, gente? Né? Eu não estou doida, não. Então é isso, gente. Muito calor aí para todo mundo? Então, quero agradecer a todos, a Flavinha, a Cacau, a todos os presentes e o Kaiser, e despedir de vocês, desejando uma boa tarde, e toma bastante água também, tá? Além de máscara, tem que tomar água, tem que fazer